Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Lena emite parecer favorável à aprovação das contas de governo de Colíder. Ex-gestor da Câmara de Torixoréu deve devolver cerca de R$43 mil ao erário. Tribunal de Contas aprecia balanço de governo da Prefeitura de Marcelândia. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno desta terça-feira, os conselheiros interinos analisaram as contas anuais de governo da Prefeitura de Colíder. Veja como foi. Inicialmente, a equipe técnica do TCE encontrou 4 irregularidades nas contas anuais de governo de Colíder, referentes ao ano de 2016, que na ocasião estavam sob responsabilidade do prefeito Nilson José dos Santos. Devidamente citados para conhecimento e manifestação das impropriedades, o ex-prefeito e os gestores Odair José de Oliveira, presidente da Câmara no ano de 2016, José Elcio de Matos, presidente da Câmara em 2017, e Noboru Tomiyoshi, atual prefeito, apresentaram as manifestações e documentos. O atual prefeito de Colíder foi citado no processo devido a descumprimento das regras relativas à transmissão de cargos eleitorais estabelecidas em resolução do TCE, já que o ex-prefeito Nilson José dos Santos não estava mais à frente do comando da prefeitura. Após as manifestações, a Secretaria de Controle Externo da primeira relatoria concluiu pela descaracterização de 3 irregularidades e pela caracterização de um apontamento. Não é, no meu entender, suficiente para macular a apreciação das contas em exame. Destaco que os demonstrativos contábeis consignaram de forma adequada e satisfatória a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município, sem qualquer inconsistência contábil, atendendo aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320 e dos princípios constitucionais da publicidade e da transparência dos atos administrativos, bem como dos demais princípios fundamentais que regem a administração pública. Sob a receita prevista, o município pretendia arrecadar R$68 milhões, mas foi arrecadado um montante de aproximadamente R$78 milhões. Dos limites constitucionais e legais, na área da saúde verificou-se a aplicação de 22,61% dos recursos de arrecadação dos impostos, cumprindo o limite mínimo de 15%. Na educação, foram cerca de 30%. Já o gasto total com o pessoal do município correspondeu a 52% da receita corrente líquida, respeitando o limite máximo de 60%. Por fim, a despesa total com o pessoal do Poder Legislativo totalizou 2,78%, cumprindo assim o limite máximo de 6%. Dessa forma, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima votou por emitir o parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Colíder. O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Torixoréu vai ter que devolver aos cofres públicos com recursos próprios cerca de R$43 mil. Uma representação de natureza externa constatou o pagamento irregular pela administração do Legislativo, além de outras irregularidades. Confira os detalhes desse processo julgado pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A representação de natureza externa foi formulada pelo atual presidente da Câmara de Vereadores de Torixoréu. O gestor indicou a possibilidade de haver irregularidades na administração do ex-presidente do Legislativo, Marlon de Souza, referente ao ano de 2015. Documentos levantados pela sindicância, elaborado pela Câmara, foram encaminhados ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. A equipe técnica apontou 14 irregularidades, entre elas o pagamento de verbas indenizatórias sem a previsão legal em desacordo com uma lei específica, não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência e pagamento de despesas referente a bens e serviços em valores superiores ao praticado no mercado.
O relator do processo, Isaías Lopes da Cunha, afirmou que não houve a contabilização das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal e que essa irregularidade caracteriza-se como gravíssima e se enquadra no crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária. Outra irregularidade aponta que o ex-gestor foi responsável pelo pagamento superfaturado de locação de um imóvel sede da Câmara de Torixoréu, que corresponde ao valor de 10% no montante de R$ 8.960 aplicada pelo Pleno. O Pleno ainda determinou que o ex-gestor terá de devolver aos cofres públicos com recursos próprios, no prazo de 60 dias, o montante de R$ 43.785, sendo que parte do total se deve ao desvio de bens ou recursos públicos. O relator do processo ainda pontuou a instauração de tomada de contas especial. Determinar a instalação de tomada de contas especial e a tomada de contas ordinária pela SESEC de controle externo competente, conforme a proposta de voto integral. E a remessa, determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas do Estado, por vislumbrar possível caracterização de ato de improbidade administrativa que atende contra os princípios da administração pública. O ex-gestor também foi multado em 6 UPFs pelo pagamento irregular e ilegal do vencimento referente ao mês de dezembro de 2015 para o suplente de vereador Ademilson dos Santos Vilela e em mais 6 UPFs pelo não recolhimento de parcela de empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. Prefeitura de Marcelândia apresenta desempenho superior à média Brasil em parte dos indicadores de educação e saúde, cenário que contribuiu para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo. Acompanhe na reportagem. Essa situação foi detectada na análise das contas de governo da Prefeitura de Marcelândia, referentes ao exercício de 2016, no período em que o Executivo Municipal esteve sob a administração de Arnóbio Vieira de Andrade. No ensino, foram investidos quase 28% da receita e na saúde, 34,09%. Além do cumprimento aos mínimos e aos limites legais, quanto aos 10 indicadores de políticas públicas avaliados, na educação, o município apresentou desempenho superior à média Brasil em 6 deles e na saúde em 5. Mas, segundo o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, apesar dos bons resultados, é preciso que a administração municipal melhore os indicadores que não apresentaram resultados satisfatórios. Chama a atenção para a necessidade do município melhorar os resultados dos indicadores da saúde e da educação, que se mantiveram abaixo das médias estadual e nacional, bem como em relação ao seu próprio desempenho, conforme relatado no voto integral. Outro destaque apontado pelo relator foi o fato do município alcançar o resultado de 0,62 no indicador de gestão fiscal dos municípios do estado, sendo superior à média estadual, que é de 0,56. Dessa forma, Marcelândia foi classificada como conceito B, ou seja, de boa gestão. Todos esses pontos levaram o Pleno a votar pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Marcelândia. Exercício 2016, gestão do senhor Arnóbio Vieira de Andrade. Determinação e recomendações conforme consta do voto integral. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é aquele que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.